Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e Veja Mercado desta quinta-feira, 16 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o VGSA, nosso novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. João Adib, presidente da farmacêutica CIMED, é o convidado desta semana e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Lá fora, os investidores monitoram discursos de membros do Federal Reserve, o Banco Central Americano, e também a publicação de números da indústria e do mercado imobiliário norte-americano. Nas últimas semanas, as bolsas engataram uma sequência de altas em razão de uma menor probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros americanas. Esse otimismo acontece depois da publicação de dados de emprego e de inflação que vieram abaixo do esperado pelo mercado. O Ibovespa subiu 6% apenas no último mês em razão desses fatores. A Americanas divulgou há pouco suas demonstrações financeiras de 2022 e reportou um prejuízo de 13 bilhões de reais nesse período. Já o lucro de pouco mais de 500 milhões de reais de 2021 foi revertido para um prejuízo de 6 bilhões de reais, isso em 2021. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, o meu convidado do dia aqui no Veja Mercado é Leonardo Capa, economista-chefe da Trade. Leonardo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Diego. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Realmente um dia que abre de feriado, então tivemos algumas novidades ontem também lá fora, hoje aqui no Brasil, bastante atenção também, a republicação do balanço da Americanas, como você mencionou, entre terça, ontem um pouco, né, aqui fechado o mercado, mas a gente teve muito essa conversa de quem será o próximo do varejo, a Magazine Luiza está com o mesmo tipo de problema, a impressão, a leitura do mercado, até observando, né, os movimentos de terça-feira, que Magalu abriu caindo quase 10% e recuperou ao longo do dia, é que o mercado entende que o que acontece com a Magalu não é igual a Americanas, né? Que realmente o dinheiro sumiu, né? O dinheiro não existia, né? Então, na Magalu, o dinheiro existe, só teve realmente uma diferença de reporte de resultados. Lá fora também, acho que ontem o mercado fechado, né? A gente viu o PPI, que é a inflação de preços ao produtor, que saiu também mais baixa do que o esperado, mas, enfim, algumas novidades aí que o mercado está abrindo hoje, digerindo um pouco de lado, né? Leves quedas, mas depois de alguns dias de altas, então acho que um dia com menos, talvez... vão ter mais notícias ao longo do dia também, como você mencionou, né? Vários discursos dos FEDs, mas a gente pode falar um pouco mais disso mais à frente. Gosto do convidado que pega no embalo dos assuntos do dia e nós vamos destrinchá-los um por um aqui hoje. Leonardo, quero começar falando sobre o varejo, me aprofundar nesse tema. Você cita o resultado de Magalu na última segunda-feira. Também foram registrados erros contábeis que provocaram um impacto de pouco mais de 300 milhões no patrimônio líquido da empresa. E agora, nesta quinta-feira, a Americanas publica suas demonstrações financeiras de 2022 depois de 4 adiamentos. Eu quero me aprofundar nesse tema, perguntar para você quais são as diferenças desses dois casos na sua avaliação. A gente pode mergulhar um pouco nesse assunto e também falar sobre as demonstrações financeiras da Americanas, essa publicação, o que ela representa ao mercado como um todo, o que a gente pode esperar para os próximos meses, se é um passo importante para a recuperação da companhia. Tá bom. Acho que a Americanas realmente 4 adiamentos, como você falou, o auditor não se pronunciou, né, não avalizou essas últimas demonstrações, foram liberadas hoje.
essa diferença muito grande de resultados que já era esperada, e, como eu falei, o mercado muito desanimado com o varejo. A percepção é que há empresas diferentes, que operam de forma diferente, que não têm... que Americanas realmente era um caso mais isolado. Agora, a gente que fica monitorando, né, o mercado, as principais ações, também, às vezes, pode ficar a impressão que só o Mercado Livre vai dominar, negociado lá fora, empresa mais séria, auditoria mais séria. Veja, Magalu é difícil, né, não tem uma opinião sobre o preço da ação na frente, mas realmente não tem um problema do caixa não estar lá, né, como foi o caso da Americanas, né? Então, a Magalu é só uma diferença contábil de como fazia também os créditos e débitos para as bonificações dos parceiros, né, dos fornecedores, né? É uma prática na indústria, a gente sabe disso, mas realmente na Magalu não apareceram novas dívidas, né? Acho um ponto importante também. Certo. Ainda sobre esse caso, a Americanas apresentou suas demonstrações financeiras depois de bastante atraso. Quais são os principais pontos dos próximos meses? As atenções dos investidores devem se voltar para quais pontos? O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos dessa recuperação da varejista? Para Americanas, assim, a gente espera que a empresa consiga, né, se recuperar, mas realmente não tem uma avaliação mais profunda dos próximos passos para a companhia, de recuperação. Realmente espero que saia, espero que não impacte tanto o mercado. Teve o problema também com a Light, tem um acionista relacionado importante. A gente espera que não traga maiores influências para o mercado, que a Bolsa consiga se recuperar esse ano, como tem conseguido, né, nos últimos meses, mas realmente fica esse ponto do varejo, né? Quando a gente discutia também será que Magalu vai ter um problema mais semelhante com Americanas? Não, Magalu é intocável. Bom, acho que são companhias bem diferentes, em situações diferentes, mas a gente lembra Brasil, varejo, a gente teve Mapping, Mesbla, não sou tão novo assim, eu cheguei a frequentar essas lojas, eram empresas que também não pareciam que iam acabar, né? Mas mais aprofundado sobre uma avaliação prospectiva do que vai acontecer com Americanas, hoje eu não tenho. Certo, vou trocar um pouco de assunto, falar sobre a queda do dólar aqui no Brasil nos últimos dias, a alta da bolsa e o cenário americano no meio desse jogo. Tivemos dados de inflação e de emprego nos Estados Unidos abaixo do esperado e no último mês o Ibovespa subiu 6%. O cenário mudou da água para o vinho mesmo, Leonardo, ou existem outros fatores que estão embutidos nessa conta e que também entram na equação? Acho que não houve uma mudança de água para o vinho. Acho que alguns fatores aí que eu citaria, né? É normal, novembro, dezembro, acontecer um rally de mercado, a liquidez vai reduzindo, não é só a liquidez, claro, mas a gente já via o aumento de apostas altistas no mercado de opções. Lá fora tem acontecido um pouco a música para os ouvidos do mercado, né? Que é uma economia americana ainda forte. Aqui e ali alguns sinais de desaceleração, é verdade, mas nada ainda contundente ou nada apontando para uma recessão.
né, que era o grande temor dos mercados. E, por outro lado, os dados de inflação vindo um pouco mais fracos, né, como você comentou, eu posso aprofundar depois também. Então, o externo também está ajudando. E aqui a gente pega uma bolsa que estava, a questão de semanas, né, ainda bastante deprimida, ali perto dos 110 mil pontos. Não muito diferente do que estava no pós-eleição. E a gente teve uma surpresa, né, de crescimento esse ano, mais uma vez, né, não é a primeira nem segunda, nos últimos anos tem sido quase que uma constante, né, o mercado, o Focus começa com uma projeção de crescimento para o Brasil mais deprimida, né, crescimento muito baixo, que vai se mostrando conservadora demais e o crescimento da economia vai terminar também melhor esse ano, com uma inflação ainda não na meta, mas nada muito fora do controle, né? E uma inflação caiu bastante, né, do ano passado para esse ano, e, enfim, mesmo com reoneração, então, dos combustíveis, né? Então, acho que são dados mesmo positivos para comemorar. Fica até um pouco estranho a gente pensar que, olha, a Bolsa brasileira não teria espaço para subir um pouco mais, né? Agora, todo esse otimismo também tem que ser levado no contexto de reformas, né? A gente tem visto aí algumas vitórias de reformas, claro, não são as reformas que os economistas mais gostariam, mas, enfim, são pontos positivos também ajudando nos últimos meses a ter essa alta na Bolsa. Certo, Leonardo, a probabilidade de um novo aumento nas taxas de juros americanas nos próximos meses caiu depois da publicação desses números de inflação e de emprego abaixo do esperado pelo mercado. Portanto, aquele chamado diferencial de juros, ele é impactado pela mudança do cenário lá nos Estados Unidos. Além disso, aqui no Brasil temos números de serviço e também de inflação abaixo do esperado pelo mercado. Abre-se espaço na sua avaliação para cortes mais acentuados nas taxas de juros brasileiras pelo Copom nos próximos meses? Curto prazo, não. Curto prazo, o Roberto Campos tem deixado bem claro o viés do Copom em continuar nos movimentos de 50 pontos, né, de 0,5%. E também acho que algumas experiências, vou citar aqui o Chile, né, que optou por dar uma queda de juros mais front-loaded, né, já começar caindo juros mais rápido, né, caiu 100 bases, né, 1%, e depois teve que desacelerar esse ritmo, já na próxima reunião deu 0,75 só de queda, e na outra deu meio. Claro, uma situação do Chile bem diferente da do Brasil, mas eu não vejo hoje nos comentários do Roberto Campos e dos principais diretores um viés de acelerar esse ritmo. Parece que na visão do Banco Central está funcionando, e assim como, né, a gente tem visto muitos comentários de que, olha, o mundo desenvolvido está aprendendo com os emergentes nesse ciclo, né, porque os emergentes subiram antes os juros e agora estão colhendo os frutos, podendo cair os juros antes também do que os mercados desenvolvidos, né? Parece que o viés do Banco Central vai ser mesmo de ser comedido, seguir com altas de 50 pontos. Claro que você tem toda a razão, os dados lá nos Estados Unidos mostrando novas quedas aí de inflação, a perspectiva de queda de juros lá pelo Fed nos Estados Unidos tem hoje ficado entre maio e junho, tá, da primeira queda. Só que eu acho que só por aí também, só pela conta do diferencial, claro que ela impacta, mas a gente tem que lembrar que esse ano começou com o mercado financeiro todo esperando 3 quedas de juros pelo Fed esse ano, né? Ficou por muitos meses assim, aí essas quedas foram saindo da curva, logo se imaginou que ia ser em 2024, mas no começo do ano, então, se pegar 2 meses atrás,
a diferença de expectativa do mercado, esperando que agora o Fed só vai cair os juros em julho do ano que vem, 2024, né? São expectativas bastante voláteis, né? Eu acho que, por enquanto, mesmo com esses dados mais positivos, tanto lá fora quanto aqui, acho que o Banco Central continua indicando cortes de 50, né? Pode ser que daqui a 2 meses a conversa seja diferente, sim, e aí a gente tem espaço para cair mais 0,75, mas os economistas continuam esperando que só caia até uns mais ou menos 9,5, né, de juros aqui. Então, tem que se pensar em que momento que isso vai acontecer, essa eventual aceleração nos cortes de juros, em que nível que a gente vai estar, né? Se estiver muito perto do final do ciclo, talvez já não faça sentido mesmo. Mas acho que daqui não na próxima, mas no ano que vem a gente vai ter condições de responder melhor essa questão. Mas é o que o mercado vai continuar acompanhando, claro. Leonardo, fala um pouco sobre petróleo, porque os preços do barril Brent lá fora, eles eram negociados acima dos $90 por barril, depois do início da guerra entre Israel e o Hamas. Mas agora já são negociados na casa dos 80, $81 por barril. O que pode nos ajudar a explicar essa redução nos preços do petróleo e qual pode ser o impacto na inflação brasileira para essa reta final do ano, mas principalmente para 2024. O mercado já começa a esperar, a incorporar um novo corte nos preços dos combustíveis pela Petrobras? Eu acho que sim, Diego, mas em pequena medida ainda, tá? O preço do barril tem uma volatilidade natural que a gente sabe que é alta, caiu mais um pouco ontem, hoje, enfim, as commodities a gente tem visto algumas diferenciações relevantes nas commodities. O minério de ferro é outro que vale citar, né? Tem subido bastante nos tempos recentes, está hoje acima de $130, na maior cotação em pelo menos 8 meses, e aí o petróleo em queda mesmo com essas tensões geopolíticas, né? Acho que o mercado também percebe um pouco a dinâmica de que, olha, tem um conflito, começou um conflito na Rússia há mais de um ano, deve permanecer. Agora o de Israel, infelizmente, é um conflito muito triste também, que já dura mais que meses também parece que deve se prolongar, enquanto ele não incluir, né, outros atores relevantes ali nos entornos, né, como o Irã, principalmente, pode ser que o preço do barril continue assentando e caindo um pouco mais. A gente lembra que analistas do Morgan Stanley no começo do ano, tinham uma projeção de preço do barril muito mais forte, né, acima dos $120, mesmo sem contar o geopolítico, né, tanto pela questão de oferta e demanda, como recomposição dos estoques dos Estados Unidos, que de fato tem acontecido, mas num ritmo que não tem puxado os preços do petróleo para cima, então deve continuar acontecendo para 2024. E de fato, como você disse, acho que barril nesses níveis, ou se continuar essa tendência de cair um pouco mais nas próximas semanas, pode sim impactar mais as perspectivas de inflação, inclusive para o Brasil. Minha percepção é que hoje ainda é um impacto pequeno. Acho que tem que estabilizar um pouco mais o preço nesses patamares, ou até mais baixo. Claro que o governo também está acompanhando, a Petrobras está acompanhando. Acho que para o ano que vem a perspectiva pode ser ajudada também pelo barril. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana, o tempo passou rápido, mas as portas aqui estão sempre abertas, viu? Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, até mais. Até. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados.
Um dia depois do feriado, a Bolsa de Valores deve repercutir ao longo do dia o balanço da Americanas do ano de 2022. A empresa teve prejuízo de 13 bilhões de reais em 2022. E o lucro de pouco mais de 500 milhões reportado em 2021 foi revertido para um prejuízo de 6 bilhões de reais. O mercado também atento a discursos de membros que votam nas decisões do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano, e também a publicação de números do mercado imobiliário e da indústria lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem a divulgação do IBCBR pelo Banco Central do mês de setembro, que é considerado uma prévia do PIB para o mês, publicação que deve acontecer ainda nesta manhã. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, negociado a R$ 4,86, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. E lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o Veja SA, nosso novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. João Adib, presidente da farmacêutica CIMED, é o convidado desta semana e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!